Abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quinta-feira, 12 de março. Ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas. Direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. OMS declara pandemia de coronavírus. Brasil tem 69 casos confirmados. Bolsa despenca 7,64%. São José e Taubaté estão no top 15 do saneamento no país. Baixo efetivo deixa a polícia perto do caos em Guaratinguetá. Estas e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta quinta-feira. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. E hoje as notícias são cruéis, não é? Exatamente. Você pode comentar todas elas aí na nossa página do Facebook. Deixe seu comentário aí. Participe conosco do Jornal Abre Aspas. Exatamente, um prazer tê-los conosco. Lembrando que o Jornal Abre Aspas é uma parceria da SP-Rio+, com o Jornal O Vale. Vamos às notícias. A Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Segundo o órgão, o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas. Apesar disso, os diretores ressaltaram que não devem mudar as orientações para a contenção. Na prática, o termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas. O ministro da Saúde do Brasil, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que a declaração de pandemia não muda a situação do país. E no último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrava 69 casos confirmados de Covid-19. Há o temor do crescimento exponencial da doença nas próximas semanas. Uma análise do Instituto Pense aponta que o país poderá chegar a 4.000 casos em 15 dias e alcançar os 30.000 casos nos próximos 21 dias. O Ministério publicou na manhã de hoje portaria que define como serão feitos os isolamentos e a quarentena para enfrentar a pandemia. Além da quarentena e do isolamento, a portaria define como será feita a realização compulsória de exames e tratamentos. O isolamento será a separação de pessoas contaminadas. O prazo máximo é de 14 dias, que pode ser prorrogado por igual período se exames comprovarem que o risco de transmissão permanece. Deve ser feito preferencialmente em domicílio. A quarentena é a restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus. Ela pode ser adotada por até 40 dias, podendo se estender pelo tempo necessário para reduzir a transmissão comunitária e garantir a manutenção dos serviços de saúde. Pois é, Glauco, a gente já tem aqui 3 comentários na nossa live. Luiz Rosa mandando bom dia para todos nós aqui, muito obrigado, bom dia Luiz Rosa. Bom dia também para Eugênia Minicucci e para o Valderi Teixeira.
Muito obrigado aí pelos comentários. E Glauco, nesse caso aí do coronavírus, a OMS só confirmou o que já se esperava, né? Exatamente. É uma pandemia. O que muda com a pandemia? Pouca coisa. Basicamente se confirma que a doença já está disseminada pelo mundo inteiro, em todos os continentes. Então agora não é mais um caso isolado da China ou da Itália. Agora se confirmou que todos os continentes já têm a doença. O que eleva aí os riscos e obriga os países a tomarem ações aí protetivas, tanto as fronteiras quanto internamente. Então a gente já sabia desse caso aí, agora vamos ver como é que está aqui na nossa região, né, Gal? Exatamente, ver na nossa região, porque estamos todos aguardando também o desdobramento disso tudo. E aqui na região, o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado elevou de 12 para 15 os casos suspeitos do novo coronavírus no Vale do Paraíba. Segundo os dados oficiais, a região tem 8 casos em investigação na cidade de São José dos Campos, a terceira com mais suspeitas em todo o estado. Também há suspeita de contaminação em pacientes de Taubaté. Os casos subiram de 2 para 4. Lorena segue com 2 casos suspeitos, Caçapava tem 1 em investigação. Lembrando que todos esses casos suspeitos na nossa região são de pessoas que estavam viajando, ou seja, pessoas que vieram de fora para cá e agora estão aí aguardando essa confirmação do Estado. O que é muito bom, porque significa que a doença não está aqui na nossa região e principalmente a gente não tem nenhum caso confirmado aqui no Vale do Paraíba. Não tem dúvida, mas relembrando uma coisa que a gente vem repetindo aqui também, Douglas, é importante que os cuidados são até poucos com relação a isso, mas é importante que na nossa região também a gente, passe a fazer regularmente o que foi indicado, lavar bastante as mãos, tomar os cuidados. Prevenção é sempre bom, né? E Glauco, eu vi um post muito interessante de um amigo ontem falando o seguinte: você deve sim lavar as mãos, levar um álcool gel aí, sempre limpar as mãos, aproveita, passa no postinho, vê como é que está a sua carteira de vacinação, o sarampo também é uma crise aqui no nosso estado, já quando chegar em casa, já vê como é que tá os vasinhos aí da dengue, né, porque a gente viu que mais um caso de morte de dengue em Lorena, então a preocupação com saúde, com o coronavírus é a de sempre, né, sempre lavando as mãos, não precisa comprar máscara, como tem muita gente falando, as preocupações com a dengue, com o sarampo não acabam por causa do coronavírus. Não tem dúvida, muito bem lembrado, Douglas. E outra coisa, a dengue se trata do famoso próximo, muito próximo de nós, né? Então a gente não pode esquecer, não, o sarampo, a dengue. A gente está tendo esse volume enorme de notícias a respeito do coronavírus, em função até por ter se transformado numa pandemia aí mesmo. Mas não vamos esquecer do que localmente é muito importante para a gente, e extremamente perigoso também no caso de sarampo e dengue. Muito bem lembrado. A gente falou de pandemia global, mas em Lorena, Guaratinguetá, Aparecida, existe uma epidemia aqui, local, de dengue. Mais de 1.000 pessoas infectadas numa cidade aí com quase 80 mil habitantes. Ou seja, é muita gente infectada, muitas pessoas morrendo. Então, vamos lembrar do coronavírus, mas também da dengue, né? Não tem a menor dúvida. Prevenção é o melhor remédio, não vamos nos esquecer disso. Além do que, nós aqui do Abre Aspas não vamos deixá-los esquecer. Exatamente. Né? É isso aí mesmo. E lá nos Estados Unidos, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou que o país vai suspender as viagens de país da Europa aos Estados Unidos por um período de 30 dias a partir já de amanhã. As medidas foram tomadas para tentar conter o vírus, no mesmo dia em que a Organização Mundial de Saúde declarou pandemia do Covid-19. Em pronunciamento na TV, Trump disse que os norte-americanos estão respondendo com grande velocidade e profissionalismo à crise. O presidente ainda acusou a Europa de não ter tomado as medidas necessárias para evitar o crescimento da pandemia. As restrições não se aplicam a quem tem a residência permanente nos Estados Unidos e a parentes imediatos de cidadãos norte-americanos. A restrição também se restringe para o Reino Unido, para cidadãos do Reino Unido, e será válida por 30 dias com início amanhã. Então, a partir de amanhã, esse impacto aí global vai começar a atingir os Estados Unidos e principalmente o setor de viagem, o setor de aviação, o que é preocupante aqui para a nossa região com a Embraer, né? Que a gente já viu aí durante a semana que essa diminuição de voos atrasa também a venda e compra de aviões, manutenção de aviões, então é o coronavírus mexendo com o nosso mercado aqui também. Não tem a menor dúvida, é uma situação
realmente grave. E tem também os mercados globais, né, que o agravamento da epidemia provocou, claro, um novo dia de turbulência nos mercados. Mais uma vez, o Brasil foi atingido pela instabilidade, com a Bolsa de Valores despencando e interrompendo as negociações. O dólar subiu e voltou a fechar acima de R$ 4,70. O Ibovespa fechou o dia com um recuo de 7,64% aos 85.171 pontos. O Ibovespa vinha operando aí em baixa e a situação piorou no meio da tarde. Após a OMS decretar pandemia do coronavírus das 15 horas e 14 minutos às 15 horas e 50 minutos, as negociações foram interrompidas porque o índice acumulava queda de mais de 10%. E Glauco, a gente tem o nosso ministro Paulo Guedes aí queimando a língua, né? Há menos de um mês atrás, ele disse que se o dólar chegasse a R$5 era porque o governo estava fazendo muita besteira. Não é mentira, Paulo Guedes, o dólar fechou ontem em R$ 4,93 e já abriu hoje a R$ 5,02, ou seja, a gente passou de R$ 5. A gente pode perdoar o Paulo Guedes aí porque não há indícios que o governo está fazendo grande besteira e sim indícios que o coronavírus atacou o mercado mundial, né? Desde o começo do ano, a moeda dos Estados Unidos já passou de 25% aí de alta no Brasil. E então, pela primeira vez na história, Glauco, mais de R$ 5 já no dólar aqui no nosso país. Impressionante. Não tem dúvida. E realmente foi, creio eu, uma precipitação aí do ministro que também não contava com até uma pandemia aí e tudo mais. Mas realmente a situação requer cuidado. E o Congresso derruba veto de Bolsonaro. Em sessão conjunta, deputados e senadores derrubaram ontem o veto do presidente Jair Bolsonaro a um projeto de lei que eleva o limite de renda para a concessão do benefício de prestação continuada, o BPC. Com a mudança, terão direito ao benefício idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência com renda familiar per capita inferior a R$ 522, equivalente a meio salário mínimo. O veto derrubado seguirá para promulgação por parte do presidente Jair Bolsonaro. Se o presidente não promulgar no prazo de 48 horas, a tarefa caberá ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou que o governo recorrerá ao Tribunal de Contas da União para que esta extensão do benefício só seja aplicada em 2021. Segundo o Ministério da Economia, o efeito nas contas públicas será de cerca de 20 bilhões de reais por ano e chegará a cerca de 23,3 bilhões em 2029. O BPC paga mensalmente um salário mínimo a idosos ou pessoas com deficiência que não têm meios próprios de se sustentar e nem auxílio da família. Pois é, Gal, quando a gente fala que o Bolsonaro vetou esse projeto, parece que a gente está falando que ele é um carrasco, né? Porque o BPC trata de pessoas idosas e deficientes. Mas o Bolsonaro, quando ele vetou o projeto, ele disse que o texto não indicava de onde sairia o dinheiro, que a gente está falando aí cerca de 20 bilhões, é muito dinheiro. Mas, pois bem, o Congresso derrubou o veto e mandou novamente para aprovação. Se ele não aprovar, o Alcolumbre aprova. Então é um caso muito interessante que a gente vê a balança, né? O BPC lida com pessoas deficientes, com idosos que não têm de onde tirar dinheiro. É um caso de pessoas que aí não têm como cuidar de si próprias, né? Mas de outro lado a gente vê o governo aí sem dinheiro também para tratar com esses casos. Então foi aprovado, vai entrar em rigor, vamos ver como é que vai ficar essa situação aí. Pois é, Douglas, muito interessante a sua observação. Agora, flagra mais uma vez a falta de uma comunicação correta e clara para a população. Sim. A respeito do que efetivamente está acontecendo. Ninguém está falando que simplesmente tem que tirar, como o Douglas muito bem lembrou aqui. Agora, há de se ter uma explicação transparente
correta, principalmente, para que a gente saiba de tudo o que acontece. Resultado, vai voltar isso daí, mais uma vez falando. O que falta no Brasil, além da transparência e uma comunicação correta, é uma eficiência e competência a respeito de resolver os problemas de forma adequada. Isso daí é muito triste a gente, mais uma vez, observar que isso daí continua acontecendo. É triste mesmo. E o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, por 9 votos a 0, que o poder público não pode ser obrigado a fornecer remédio de alto custo que não esteja na lista de remédios gratuitos distribuídos pelo SUS. Segundo a decisão, obrigar o fornecimento pode beneficiar poucos e prejudicar toda a coletividade que depende do orçamento da saúde pública. Nos votos, os ministros definiram exceções para a concessão de remédios e insumos caros em situações específicas. Por exemplo, quando o paciente e a família não têm condição financeira ou quando não há remédio similar disponível. Como cada ministro apresentou critérios diferentes, essas regras só devem ser estipuladas na aprovação da tese. Esse debate será concluído em uma nova data que não foi definida nesta quarta-feira. O caso tem repercussão geral, o que significa que a decisão valerá para processos semelhantes que correm em todo o judiciário. Presta bem atenção no número. Mais de 40 mil ações em todo o país aguardam a posição final do Supremo sobre o tema. 40 mil ações que não tem data aí para acontecer, né, Glauco? Não tem data para acontecer. E o mais triste nisso tudo é que nós não estamos falando de flores para o jardim. Nós estamos falando de remédio. Mais uma vez, como disse o Douglas, ninguém está aqui contestando o como foi feito ou o porquê foi feito. Não é esse o caso. O problema é que, mais uma vez, o que nós acabamos de falar, a gente peca pela lentidão, pela falta de transparência e em alguns casos, pela incompetência de quem deveria dar uma resposta a esses 40 mil doentes que esperam uma posição. Pois é, Glauco, a questão é relevante porque só em 2019 o Ministério da Saúde gastou 1,37 bilhão com a aquisição de medicamentos e depósitos judiciais para o ressarcimento de pacientes que compraram aí do bolso, né? Mas é interessante frisar aí que o tema, ele até o momento, né, está proibindo o governo de comprar remédios que não estejam na lista do SUS, mas em casos que a família comprovar que não tem dinheiro ou que o remédio não existe aí na listagem, ela vai conseguir esse valor, né? Mas como é que a família vai comprovar, né? Mais uma coisa que o STF está tendo lentidão e 40 mil doentes aí na fila, né? Não tem dúvida. É muito triste a gente ter que repetidamente dar algumas notícias que a gente gostaria que fosse só resolvido. É muito triste. Nós vamos a um rápido comercial, mas eu vou fazer, como em todo abre aspas aqui, eu vou fazer um convite a você aqui, eu e Douglas fazemos um convite para você, já em nossos estúdios, a senhora Jaqueline Bueno, diretora do PROCON de São José dos Campos. E nós vamos falar a respeito de um assunto muito interessante que impacta direto a você, que é para nós a sua excelência, o consumidor. Nós estamos aí na Semana do Consumidor e nós vamos falar de tudo o que você está fazendo de certo e o que pode melhorar aí na sua vida, tá bom? Então fica aqui o convite para no terceiro bloco você fazer conosco esta entrevista aqui no Abre Aspas. Rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta com Abre Aspas desta quinta-feira, 9h43, aqui dos altos da Cassiano Ricardo, nuvens pelo céu. Apesar de uma noite muito bonita, com uma lua maravilhosa ontem também, parece que as nuvens voltaram. Vamos saber como fica o tempo com Cristiane Nascimento. Olá, Cristiane, muito bom dia. Bom dia, Glauco Turzi. A quinta-feira terá a atuação de um sistema de alta pressão, mantendo o tempo estável em São Paulo. Ao longo do dia, haverá variação na nebulosidade, com céu claro parcialmente nublado, podendo ter períodos nublado. Entretanto, não há previsão de chuva.
Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão estáveis em relação ao dia de ontem, com máxima prevista de 30 graus na capital paulista, 29 graus no Vale do Paraíba e 27 graus no Alto Tietê, litoral norte e na Serra da Mantiqueira. Cristiane Nascimento do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Pois é, vamos enfrentar esse tempo aí. Muito obrigado, Cristiane Nascimento. Um grande abraço a você, ótimo dia e a todo mundo aí também do Tempo Vale. Taubaté e São José dos Campos estão entre as 15 maiores cidades brasileiras com os melhores indicadores de saneamento básico do país, de acordo com estudo produzido pelo Instituto Trata Brasil em parceria com a consultoria GO Associados. O ranking do Saneamento Básico 2020 traz dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento com ano base de 2018. O estudo mostra que as duas maiores cidades da região subiram de posição na comparação com o levantamento anterior. São José passou de 9º para o 8º lugar e Taubaté melhorou ainda mais, do 21º para a 14ª posição da lista. O índice de esgoto tratado por água consumida foi de 94,15% em São José e de 95,78% em Taubaté. Ambas são operadas pela Sabesp. No geral, segundo o Trata Brasil, o estudo apontou que os costumeiros indicadores de acesso à água e esgotamento sanitário apontam estagnação no país. Cerca de 16% da população brasileira não tem acesso ao abastecimento de água. E olha esse número, 47% não dispõe de cobertura da coleta de esgoto, aponta o Instituto. Glauco, ilustrando isso aí, 47% significa mais de 100 milhões de pessoas que não têm esgoto tratado e 35 milhões, esse número aí de cerca de 16, não tem nem água na torneira, ou seja... É absurdo. Absurdo. É absurdo. E olha, isso não é porque, bem, isso daí que é um levantamento que teve como base, ano base 2018, mas esses 47%, praticamente aqui, isso está abandonado há mais de 50 anos nesse país. Entra governo, sai governo, vamos fazer, vamos não fazer. Isto continua abandonado no país. Os números que o Douglas acabou de falar, vocês têm ideia, 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas. É muito triste. Vamos cobrar menos pontes, viadutos e fontes luminosas e mais respeito dos nossos diletos, de suas excelências, os políticos, a respeito dessa infraestrutura que já passou da hora de ter. E a Ford colocou 75% dos funcionários da fábrica de Taubaté em licença remunerada desde a última segunda-feira. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, e conforme matéria do G1, a previsão é que os trabalhadores retomem o ritmo normal de produção na montadora na próxima segunda-feira, dia 16. De acordo com o sindicato, a medida foi justificada pela montadora para adequar o volume de produção e a ação não estaria relacionada ao surto de coronavírus, que tem aí, como todo mundo já tem visto e a gente noticiado, tem impactado demais as empresas aqui da região. A licença remunerada vai até amanhã e os 25% restantes dos trabalhadores seguem trabalhando em ritmo normal na planta. E vice-líder na taxa de homicídios por 100 mil habitantes do estado, Guaratinguetá corre o risco de ver a sua polícia civil entrar em colapso. A corporação enfrenta a mais grave crise do efetivo da história, provocando suspensão de atividades, fechamento de plantões e acúmulo de funções aos policiais. O Vale apurou que a Delegacia Seccional de Guaratinguetá não consegue, atualmente, ocupar metade dos cargos de delegado, 16 para 34 postos. Além de Guará, a circunscrição é ainda responsável por mais 8 cidades, entre elas Lorena, Aparecida e Potim, município que abriga 2 penitenciárias superlotadas.
A área tem mais de 350 mil habitantes e uma população flutuante de turistas que passa de 16 milhões por ano. Isso traz desafios à investigação e elucidação dos crimes. Todos os delegados estão dobrando a atividade com a segunda função e já estamos passando a terceira. Perde a qualidade, sacrifica os servidores que têm mais doenças e incentiva as pessoas a saírem, disse um delegado. Outro profissional chamou a situação de dantesca e de quadro de falência. A Secretaria de Estado da Segurança Pública informou que todas as unidades de Polícia Civil seguem funcionando normalmente no Vale do Paraíba. Normalmente porque não pode parar, né, Glauco? Se a polícia para de trabalhar, a bandidagem não para. Mas é impressionante aí, né? 16 dos 34 postos para cidades que atendem 16 milhões de pessoas no ano. A gente vem falando constantemente aqui dos índices da violência. São José dos Campos tem um índice muito bom, por exemplo, mas Guaratinguetá, uma das cidades citadas aí, tem poucos delegados e índices altíssimos de violência, né? A explicação tá aí. Tá aí, não, mas é gravíssimo isso, gravíssimo mesmo. Vamos acompanhar aí o desenvolvimento. E a Justiça absolveu o ex-prefeito de São José dos Campos, Carlinhos Almeida, do PT, da acusação de uso irregular de recursos carimbados, como são chamadas as verbas que têm destino pré-definido, para custeio de outras despesas. Além dele, a ação movida pelo Ministério Público também apontava a responsabilidade do ex-secretário municipal da Fazenda, Josmar Nunes de Souza, que também foi absolvido pela decisão da juíza Cristina Inocuti, publicada nesta terça-feira. Conforme matéria do G1, na decisão, a juíza entendeu que os valores foram restituídos às contas originais e o saldo transferido foi destinado ao pagamento de despesas do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florense. Como a verba era da saúde, o entendimento foi que não houve improbidade. Procurado pelo G1, Carlinhos Almeida disse que, com a decisão, fica provado que a gestão dele não cometeu nenhuma irregularidade. E olha só, acredito que muitos de vocês tenham visto ontem, o Douglas já está até dando risada aqui, mas a gente vai, é digno de nota. Situação inusitada chamou a atenção de moradores na manhã de ontem, na rua Ruivo, no Jardim Aquários, zona oeste de São José dos Campos. Um carro estacionado em local reservado ao descarte de resíduos sólidos teve sacos de lixos e lixeiras colocados em cima e em volta do veículo. Você está vendo aí a imagem. Não foi possível identificar quem colocou os lixos em cima e em volta. Aí o condutor do veículo também não foi identificado. Um caminhão de lixo passou na região por volta das 12 horas e retirou os sacos ali. Em nota, a Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, informou que realiza operações de fiscalização na região. Além disso, atualmente está em andamento o processo para o novo modelo de concessão do estacionamento rotativo do município, que irá contemplar o Jardim Aquários justamente para democratizar o uso das vagas de estacionamento. A Prefeitura orienta aos moradores que identificarem um possível estacionamento irregular que denunciem pela Central 156. Aqui tem muita coisa, tudo junto aqui. Exatamente, Glauco. A gente ressalta aí que os dois estão errados, né? Exatamente. Quem colocou o lixo no carro, quem colocou as lixeiras em volta, colocou o lixo lá em cima do capô do senhor e também quem parou na vaga irregular. A gente que trabalha aqui no Jardim Aquário sabe que é difícil estacionar, muito por conta dos motoristas que param em lugares irregulares. A gente tem também casos aí de prédios que às vezes colocam cones aí e fica ali o cone o dia inteiro ocupando a vaga. Pois bem, a Prefeitura já deu a resposta, né? O Poder Público vai atuar aqui através da Zona Azul. Quem não gosta da Zona Azul vai ter que lidar, quem gosta vai ter que lidar também. Então são pequenos casos, Glaucos, da população que obrigam o Poder Público a tomar essa decisão.
Se todo mundo aqui estacionasse direitinho, o pessoal fosse respeitoso com as vagas regulares, com as entradas e saídas de condomínio, com a vaga do lixo, a prefeitura provavelmente não teria que usar a Zona Azul. Pois bem, a resposta do poder público é essa, Zona Azul aqui na região do Jardim Aquários. E é um engraçadinho aí, tanto que colocou o lixo do carro, quanto que parou em vaga irregular, pelo jeito não deu em nada até agora, né? Exatamente. Eu gostei muito do que você acabou de observar, ô Douglas, aqui. Quem gosta vai ter, já vai ter. Quem não gosta vai ter também. Exatamente. Exatamente, não tem isso aí. Agora, um problema muito sério, não querendo criar polêmica, mas a gente volta para o dito planejamento. No Jardim Aquários, nós temos um problema seríssimo com relação a isso, dado ao volume de prédios agora office que tem aqui, além dos prédios aqui de moradores. Um problema seríssimo esse daí, porque aqui, quem trabalha aqui no Jardim Aquários, se não chegar cedo, não pega a vaga. Exatamente. Com a Zona Azul, vai ter que fazer uma transferência. E o susto? Como é que vão fazer? Vai ter gente correndo para dar uma volta no quarteirão, deixando o outro segurando a vaga ali. É complicado mesmo isso daí. Mesmo que você não tenha vaga, ninguém tem o direito de parar na vaga do lixo. Exatamente. Provavelmente alguém foi jogar o lixo ali, todo dia deve estar acostumado com essa situação, porque eu passo ali, todo dia tem alguém parado naquela vaga. Exatamente. Então, a gente lida com bom humor para a situação, né, Glauco? Não tem, é o que nos resta ultimamente. Mas eu vou ler a última frase aqui, que isso eu achei bem interessante também. A prefeitura orienta os moradores que identificarem um possível estacionamento irregular que denunciem pela Central 156. É claro, um fato raríssimo de acontecer isso daqui, né? Mas caso você tenha, entre em contato com o 156 para ver se funciona mesmo, isso é importante. Nós vamos para um rápido comercial e na volta, como eu já havia convidado a todos vocês, nós conversaremos, aqui já estamos até no último comercial, fazendo uma prévia do como vai ser aqui o bate-papo com a senhora Jaqueline Bueno, diretora do PROCON de São José dos Campos. Nós vamos falar da Semana do Consumidor e muito mais. Acompanhem com a gente, porque vem algumas notícias aí importantes para todos vocês. Tá bom? Rápido comercial e já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta com o Abre Aspas desta quinta-feira, são 9 horas e 59 minutos. E como a gente já os havia convidado aqui, nós temos o prazer de receber a senhora Jaqueline Bueno, diretora do PROCON de São José dos Campos. Estamos aí na Semana do Consumidor e é sempre muito importante que você esteja muito atento a todos os seus direitos e não esquecendo também, claro e sempre, dos seus deveres. Jaqueline, muito obrigado por participar dessa bancada aqui do Abre Aspas hoje. E a gente, como eu disse aqui, no intervalo, a gente já começou falando de muita coisa e tal. Estamos na Semana do Consumidor. Aí, para iniciar, como é que está o comportamento, em primeiro lugar, do consumidor e a atenção do PROCON com relação às reivindicações eventuais que podem ter desse consumidor aqui em São José dos Campos? Olha, o consumidor josense, ele já tem um perfil um pouco mais agressivo positivamente com relação aos seus direitos. Ele sabe reclamar, ele sabe utilizar as ferramentas, né, que lhe são dadas. Então, o consumidor josense, eu costumo dizer que ele é diferenciado, porque ele não deixa que as coisas aconteçam e simplesmente ignoram. Eles têm, ou quando eles verificam que tem uma lesão ao seu direito, eles costumam sim ir ao PROCON. Isso é muito positivo, porque nós precisamos desse termômetro, porque muitas vezes as coisas acontecem na cidade e a gente não toma atitude. Por quê? Porque não nos chegam essas informações. Mas a partir do momento em que os consumidores vão até o PROCON e nos relatam as coisas que estão acontecendo, nós tomamos as atitudes sim. Tanto é que em 2019, a maior ação dos PROCONs do Brasil aconteceu aqui em São José dos Campos, porque os consumidores foram até o PROCON e informaram, no caso foram os pensionistas, os idosos, informaram: olha, está saindo 30, 40, 50 reais todo mês da minha conta e eu não contratei esse seguro com essa empresa, não conheço, nunca ouvi, mas nem por telefone
Não. O que o PROCON fez? Através daquelas reclamações, nós reunimos, verificamos que 2016 tinha 0 reclamações, 17, 18, 2019 começou com 17, 18, 20, bateu em 176 dessas 4 empresas e levamos para o Ministério Público. Vocês da imprensa são excepcionais e cruciais no nosso trabalho. Por quê? Com a divulgação desse acontecimento, aumentou para 400 reclamações. Levamos para o Ministério Público. O Ministério Público verificou esses descontos indevidos no INSS, pedimos os contratos com essas empresas, e qual não foi a surpresa quando você pegava o contrato assinado, a documentação do consumidor e a assinatura era completamente diferente. A ponto de termos o absurdo de pessoa ser analfabeta e ter a sua digital na reclamação, e quando vinha a documentação, o contrato, tinha uma belíssima caligrafia. Gente, eu não podia na época falar que era fraude. Então eu falava, olha, nós estamos achando que pode ser fraude. Com o Ministério Público, ele chamou o pessoal, as peritas do Instituto de Criminalística, e foi apurado através de perícia, tá, de que aquelas assinaturas, aqueles documentos eram falsificados. O que resultou no cancelamento do termo de rescisão do INSS com aquelas 4 empresas em todo o território nacional e a devolução de 57 milhões para 800 mil aposentados em todo o país, desde Manaus, do Iapoque ao Chuí. Que bom de ouvir essas notícias. Então foi fantástico. Agora, o que nós precisamos é que os consumidores realmente nos relatem esses acontecimentos. Tá? Tanto é que a gente está recebendo muita reclamação, já passaram de 20 reclamações, com relação hoje aos cancelamentos. As empresas estão resistindo ao cancelamento de viagens, cruzeiros, passagens aéreas devido ao coronavírus. E qual está sendo a nossa recomendação? Você que tem passagem marcada para a China ou para os 17 países, 18, agora já foi declarado, todo dia pandemia, aumenta mais um também, todo né? dia aumenta um país. Você tem o direito ao cancelamento, tá? Sem a incidência de multa ou de descontos. E isso já foi, inclusive, considerado, esse posicionamento que o PROCON já estava tendo, pelo Ministério Público Federal, que soltou uma nota ontem, dando recomendação para que as empresas façam ou a remarcação ou a restituição dos valores pagos. E como é que deve ser feito isso aí? Por exemplo, eu comprei uma passagem para a Itália. Eu tenho que cancelar, acionar a empresa pela internet. Se a empresa me dá uma outra data que eu não puder viajar, como é que deve ser feito esse posicionamento do cliente com relação à passagem? Excelente pergunta. Pelo seguinte, quando é para passeio e você consegue remarcar suas férias, olha, eu ia agora em maio, com o coronavírus eu vou para dezembro. Você pode falar, olha, eu quero remarcar então para dezembro. Perfeito. A remarcação te atende. Tá, mas acontece que eu tinha um casamento em maio ou um congresso, várias pessoas tinham congresso na Itália, em Portugal, e o congresso foi cancelado. Então eu não quero mais a remarcação porque perdeu o objeto. Para que me adianta ir para a Itália ou para outro país, para Portugal, em dezembro ou em novembro? Então não vai surtir nenhum efeito para mim, perdeu o objeto. Então, a opção entre a remarcação ou a devolução do valor pago é sua como consumidor. Então, é importante a gente deixar claro esse tipo de situação. Muitas vezes a remarcação vai te atender, mas muitas vezes não vai te atender. Então, a opção é do consumidor, porque a gente tem que fazer o seguinte paralelo. Quando as empresas vendem esses pacotes, eles adquirem através da oscilação por dólar ou euro. Quando tem oscilação e eles acabam se beneficiando, eles não te repassam esse benefício. Então, é o risco do negócio. Assim como eles muitas vezes têm a vantagem financeira através desses pacotes de viagem, quando tem o ônus, então ele vai transferir para você. Tá, então o combinado é assim, se tiver lucro, é da empresa. Se tiver ônus, é seu consumidor? Não. O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor é bem claro.
quando o consumidor for exposto a risco, à sua saúde, à sua integridade física, nós devemos atuar em prol do consumidor. E existe uma data limite, por exemplo, cheguei na beira da entrada do avião ali e quis cancelar, existe um prazo limite? Como deve ser feito esse pedido de cancelamento ou de remarcação? Olha, é em torno de 72 horas, tá? Perfeito. Esse é o prazo mínimo. Porém, se você estiver indo para o aeroporto e foi declarado naquele instante que aquele país está tendo, entrou para a lista dos países que está tendo o surto de coronavírus, é óbvio que você não vai precisar entrar no avião. Ah, mas por que você não fez em 72 horas? Porque entrou agora. Isso é garantido por lei. Garantido por lei no artigo 6º, artigo 39 do CDC, e também tem a recomendação do Ministério Público Federal, que saiu ontem, que eu tenho ele aqui comigo, falando exatamente sobre isso, que é direito do consumidor, sim. Se vocês me permitem, até vou fazer a leitura, Claro, porque é uma coisa que antes poderia até ser... Opa, estou me enrolando aqui. Deixa eu ajudar aqui assim. Peraí, pronto. Mais Vamos ser mais práticos. Então, ficou muito bem delimitada essa situação. Aqui, deixa eu achar, calma. Não, essas informações são bem importantes. Exatamente. É muito porque importante. Existem muitas dúvidas. Não tem dúvida. E a gente está numa cidade aqui, principalmente, que existem muitas pessoas que vão para a Europa. A gente viu que todos os casos suspeitos aqui do Vale do Paraíba são de pessoas que foram Estavam para a viajando, Europa, exatamente. exatamente. Então é muito importante a gente ficar atento a essas informações. Olha, coronavírus, Ministério Público Federal e Procon-SP afirmam que cliente tem direito a cancelar passagem sem multa. Então, companhias aéreas que operam rotas para a China ou Itália ou estão em sua maioria oferecendo ressarcimento completo. Então, para esses locais já está tendo essa postura, tá? Mas essa postura vale não só para a China e para a Itália, como para os 17 países, até porque já foi declarado pandemia. Então, nós não podemos expor a risco o consumidor. Esse é um direito garantido que não pode lhe ser retirado, principalmente nesse momento. Perfeito. Jaqueline, uma outra coisa agora, em termos práticos aqui. Houve esse problema, eu fiz o meu cancelamento da minha viagem e quero o ressarcimento do dinheiro. Isso daí, claro, já consta do contrato lá, ou existe todo um prazo para que isso aconteça, para a gente deixar bem claro também, não vou mais me dar meu dinheiro aí, não é assim também. Não. Existe um procedimento também com relação a isso, né? Existem os prazos, existem os valores, como eu te disse, as 72 horas. Cada companhia aérea tem a sua taxa de administração, tá? Mas olha, isso em situação normal. Hoje nós estamos numa situação extraordinária. Então a gente não pode se aproveitar, tá, dessa situação para causar mais dano ao consumidor. É uma excepcionalidade. Perfeito. Tá? Ainda não foi suscitado caso fortuito ou força maior, tá? Em que aquela situação em que a pessoa não prevê. Mas, como já foi declarado pandemia, nós não podemos expor o consumidor a esse risco. Então, o tratamento que era dado anteriormente tem que ser totalmente diferente de hoje em dia. Já existem julgados, tá, de que a pessoa, em época normal, quando nem se falava em coronavírus, teve um julgado, tá, em que um acordo, inclusive, em que os desembargadores determinaram que a empresa aérea restituísse 95% e ficasse com 5% apenas a título de taxa administrativa. Isso sem coronavírus. Agora, não é justo uma empresa aérea querer ficar com 10, 20, 30% do valor que foi acordado por conta do coronavírus. Não, agora então como? Eu não vou ter a restituição, vou perder 30%, eu vou para o cruzeiro? Você vai e morre, e aí quem que vai te restituir? Com certeza. E Jaqueline, uma prática muito usada pelas empresas é o seguinte, você não tem direito à restituição, porque você assinou o contrato quando você comprou, tinha uma cláusula. Como é que o cliente consegue identificar que esse contrato quebra a lei? Olha, aí já é uma cláusula abusiva, é um contrato leonino. Porque a partir do momento que você assina um contrato em que você perde 50%, 80%, é uma cláusula abusiva. Você, como consumidor,
muitas vezes o consumidor desconhece a lei, porque os contratos vêm num linguajar juridiquês, tá? Muitas vezes você não consegue interpretar. Eu sou advogada, eu consigo verificar determinadas armadilhas, mas o homem médio não, ele assina. E quando ele vê, é a mesma coisa. Quando você compra, fazendo uma analogia, um celular e tem a garantia estendida. Aí eles falam que lá, que você consegue a restituição do celular desde que você tenha sido roubo com rompimento de como é que eu vou te dizer? Com rompimento da localização, mediante violência. Você comprou a garantia estendida, foi roubado. Você não sabe nem a diferença de roubo e furto. Exatamente. Aí quando você vai reivindicar o celular, eles falam, mas como é que foi? Estava no carro e foi levado. Então você não estava junto? Você não apanhou? Então não foi roubo mediante violência? Peraí, gente. Aí que você vai descobrir o que você assinou. Né? Aí que você vai descobrir o que você assinou e você não é advogado, não é advogado criminalista. Então você fica naquela situação, daqui a pouco eles vão falar assim, olha, vai ser mediante violência e tem que estar caindo um meteoro no... Não dá. Então eles começam a impor situações em que você nunca vai estar de acordo com o que foi estabelecido. A mesma coisa se aplica. Por isso que existe o PROCON, que eu costumo falar, e deixar bem claro que termina com N, que é do consumidor. Você tem dúvida? Vá até o PROCON. E eu vou puxar a orelha agora de consumidores. Tá? Que ótimo, porque eu ia fazer a pergunta exatamente já visando a isso aí, por favor, Eu continue. vou puxar a orelha de você, consumidor, que fica só reclamando em redes sociais. Ontem eu recebi uma gravação lá de uma sessão da Câmara, onde estão reclamando dos Correios. Aí eu fui questionada, por que é que o PROCON não está notificando o Correio? Gente, eu tenho um número decrescente de reclamações. Está caindo? Está caindo. Só que eu sei, pelas redes sociais, que está todo mundo reclamando que está recebendo IPTU, até a própria prefeitura fez a readequação das datas, as contas estão chegando atrasadas, as cartas, notificações, tem gente que está recebendo correspondência de dezembro. Então, você tem que ir até o PROCON para que eu trabalhe por você. Nós temos uma arma poderosíssima para te defender. Agora, se você não me der munição, eu fico de mãos atadas. Então, vale o alerta, vá até o PROCON, abra a reclamação e nos comunique. Agora sim, eu vou receber um ofício hoje da Câmara, pelo menos foi o que ficou acertado ontem, tá? Da Câmara, para que eu possa notificar o Correio, porque sem a fundamentação eu não consigo fazer nada. Jaqueline, deixa eu falar uma coisa para você. Você tocou num ponto absolutamente relevante. Exatamente isso aí. É necessário menos mídia social e mais atitude legal a respeito da coisa. Mas aí vem um outro ponto também. Nós estamos na Semana do Consumidor aí do PROCON. O PROCON já tem há vários anos aí uma atuação junto ao consumidor, como órgão protetor do consumidor, mas ele tem uma coisa, o PROCON não é para você colocar tudo que você acha que é seu direito. E a gente vê isso aí. Com tudo que o Brasil evoluiu com o PROCON também, existe aí uma necessidade que o consumidor em si aprenda mais a respeito também da legislação, se atente mais, porque em vários casos, creio eu, pode chegar lá no PROCON e falar assim, olha, mas isso está certo, você está vendo agora em função de que você tomou um prejuízo. E não é assim que a coisa funciona. Como é que você vê este momento agora, principalmente falando da Semana do Consumidor, que infelizmente já está indo aqui para o final, esse posicionamento, esse relacionamento do consumidor com o órgão PROCON tem melhorado e esse aprendizado tem acontecido? Tem acontecido. O PROCON tem o Núcleo de Educação para o Consumo, onde nós fazemos cursos e palestras em 100% das escolas municipais, onde tem sextas séries, incluindo São Francisco. Nós fazemos palestras
no CTA, nós fazemos palestras no Célio Lemos, nós fazemos palestras para as igrejas. Ontem, inclusive, teve uma palestra na Câmara Municipal que foi fantástica. Nós conseguimos reunir quase 200 pessoas, foram juízes, promotores, presidente da OAB, presidentes de comissão. Então foi muito importante e foram muitos idosos, que é muito interessante porque eles são os grandes alvo dos golpistas, porque eles têm uma moeda valiosíssima que é o benefício. Então, o consumidor, você que é presidente de sociedade de amigos de bairros, ou que é padre, ou que tem, independente da religião, nós fazemos palestra em lugares de pessoas espíritas, candomblé, nós não temos nenhuma distinção, o Estado é laico, ou seja, nos chamem para que a gente leve a palestra até vocês. Ontem tinha um padre na plateia e ele pediu se a gente faria palestra na paróquia dele. Nós iremos, sim, porque é necessário. Embora o São José dos Campos seja referência, nós temos em torno de 280, 300 mil reclamações nos últimos 3 anos e meio. Então, dá numa média de 84 mil atendimentos por ano. É muita coisa, mas é pouco. Absolutamente expressivo. Muito, muito expressivo. Perto de outras cidades, é excepcional. E a partir de maio, você, consumidor josense, vai ter um presente, porque você vai poder abrir suas reclamações pelo celular ou pelo computador, que o PROCON vai ser digital. Olha que legal. Então, vai ser fantástico. Lógico, vão ter demandas que realmente não são relações de consumo e a gente vai... Em maio você vem aqui para conversar com a gente a respeito do Venho, lançamento disso aí, né? certeza. Então já vamos firmar o compromisso aqui já. Tem compromisso, já está firmado. Aí a pessoa vai falar, Deus, eu não consigo mexer no computador, no celular, estou excluído. Não. Verdade. Vai continuar tendo atendimento presencial. Para a gente fechar nossa entrevista, quais os meios hoje de acesso ao PROCON? A gente sabe que recentemente o PROCON entrou nas redes sociais, como você falou. Como é que a gente faz para acessar o PROCON? Olha, no Facebook é o PROCON São José dos Campos, então lá você vai ficar sabendo de cursos, palestras, as atividades do PROCON e as dicas. E no Instagram é o PROCON SJC. Tá? Então, hoje temos esses 2 canais e o atendimento presencial de segunda a sexta, na rua Paulo Setúbal, número 220, entrada pela José Longo. No antigo fórum ali. No antigo fórum. Perfeito. E temos também o telefone 3909-1440, para você tirar suas dúvidas de documentação. Então, hoje ainda a gente trabalha só das 8 às 5 da tarde. Depois de maio nós vamos trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vai ter alguém ali no computador? Não, mas você já pode mandar reclamação para a gente. Todo o processo. E agiliza o processo. Processo que hoje leva 361 dias entre a reclamação e a inscrição em dívida ativa, vai cair para 120 dias. Não tem dúvida. E com relação àquelas entidades, aqueles grupos que quiserem agendar essa palestra e tal, é o 3909-1440? 1440, que daí a gente vai encaminhar para o Núcleo de Educação para o Consumo. A nossa agenda está aberta, tá? A gente fica geralmente lotado depois do meio do ano, que é onde a gente faz a palestra em todas as escolas, 100% das escolas municipais, mas a gente usa para praticamente 2 dias para as escolas. Temos os outros dias que a gente pode preencher com... A gente também vai em escolas particulares. Claro que a gente dá prioridade para aquelas comunidades mais carentes. Tá? Casa dos Idosos, estava me esquecendo, nós vamos em todas as 4 casas dos idosos. Esse ano nós já fomos nas casas dos idosos, vamos continuar indo, mas a gente intensifica porque a gente está verificando que eles estão sendo alvo de golpes, como empréstimo consignado e cartão de crédito consignado. Eles são uma mina de ouro, né? Uma mina de ouro. Vigarista. Exatamente. Inclusive, depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês um áudio de uma ligação que um idoso recebeu, que nós reproduzimos ontem na palestra, em que ninguém conseguiu entender, mas o idoso aceitou aquele crédito consignado, aquele empréstimo consignado e também um seguro numa única ligação e sem conseguir entender ao certo que ele estava contratando. É muito sério isso tudo. Seríssimo. Jaqueline, nós temos assunto aqui para conversar muitas vezes, já
já te apertamos aqui, já ficou com compromisso para voltar em maio aqui. Estarei aqui com todo prazer. Exatamente, para esse lançamento absolutamente importante aí do PROCON. O PROCON de São José dos Campos, claro, aqui por intermédio da Jaqueline Bueno, está de parabéns mesmo. Toda a equipe do PROCON, que é fantástica. Toda a equipe do PROCON, exatamente. O PROCON de São José dos Campos, como eu disse, está de parabéns tendo essa atuação. O que é importante que seja dito também, que nós todos, como consumidores, temos também uma obrigação muito grande de ajudar o PROCON, levando a informação, como a Jaqueline falou aqui, e também prestando muita atenção em tudo que acontece com você. Então, nós tivemos o prazer de receber a Jaqueline Bueno, pois não? E a Jaqueline tem uma última informação pra gente, Jaqueline. Opa, olha, uma última informação. Amanhã acontece o mutirão de 100 audiências, é o tradicional mutirão que é feito do PROCON junto com as faculdades, uma faculdade de Direito, que pode se estender para as demais. Esse mutirão vai ser feito com os alunos da Faculdade de Direito. E qual a importância disso? Que nós mostramos para os alunos como é a atuação do PROCON, que nós temos a mediação e conciliação como arma, que a gente também consegue resolver os conflitos. Perfeito. Então, amanhã, todas essas audiências já são pré-agendadas, mas todos os anos nós fazemos. Em março, no dia próximo ao dia 15 de abril, que é o Dia Internacional do Consumidor, e em 11 de setembro, que é o aniversário do CDC. Tá? E é uma parceria muito boa com as faculdades de Direito, e nós temos o apoio da Prefeitura e da Secretaria de Apoio Jurídico, que sempre nos dá o suporte para que a gente possa trabalhar. Perfeito, fantástico isso daí, nós adoramos aqui, porque esse negócio de última notícia tem bem cara de jornalista, né? Sim, o furo! Uma última notícia, foi bem bacana a gente concluir aqui. Jaqueline, muito obrigado, leve nosso abraço e nosso profundo respeito a toda a sua equipe aí também, e mais uma vez ratificando o que o Douglas já havia dito aqui, conte sempre com a SP Rio Mais, para a gente também defender você, consumidor também. Conte sempre com a gente. Obrigado, agradeço e estou à disposição. Se quiser que eu venha antes de maio, também eu venho, gente. Então já vai virar freguês aqui do Abre Aspas. Gente, toda vez que a gente leva a informação, vocês são um aliado poderosíssimo para a gente. Eu agradeço a oportunidade e todas as vezes que vocês quiserem, a gente vem para a gente dar mais dicas. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Pois é, ótima entrevista, e você sabe que em maio nós vamos trazer a Jaqueline aqui novamente para falar a respeito de mais essa ferramenta que, claro, veio para beneficiar você, consumidor. Tá bom? Mas vamos mesmo de esporte. E a quarta-feira de Champions League foi de muita emoção. Na França, com participação decisiva de Neymar, o Paris Saint-Germain fez uma partida taticamente perfeita e venceu o Borussia Dortmund da Alemanha por 2-0. Com a vitória, o time francês pôs fim à maldição das oitavas, depois de 3 anos caindo na primeira fase de mata-mata da Liga dos Campeões da UEFA. Enquanto isso, na Inglaterra, os campeões foram derrubados. O Liverpool venceu o Atlético de Madrid no tempo normal por 1-0 e fez o segundo gol logo no início da prorrogação, mas permitiu a virada do time espanhol. A vitória por 3-2 com a estrela de Llorente, que marcou 2 gols, colocou os colchoneros nas quartas de final, tirando os atuais campeões de maneira precoce do principal torneio do continente. E na nossa região hoje tem basquete. Mesmo sem chances de classificação para os playoffs do NBB, o São José enfrenta o Mogi às 20 horas no ginásio Lineu de Moura, aqui em São José dos Campos. A partida terá entrada gratuita aos torcedores. Com 6 vitórias e 20 derrotas, o time está em 14º lugar, com 23,1% de aproveitamento na competição. E olha só, gente, não poderia ser diferente, o coronavírus está afetando o esporte. A NBA, principal torneio de basquete dos Estados Unidos, anunciou ontem que suspenderá a atual temporada após um jogador do Utah Jazz testar positivo para coronavírus. Além disso, a Liga informou que está suspendendo a temporada após a conclusão do cronograma de jogos de quarta-feira até novo aviso.
A NBA usará esse ato para determinar os próximos passos para avançar em relação aí ao caso da pandemia do coronavírus. Além do basquete, aí já em comunicado oficial, o Juventus da Itália anunciou que o zagueiro Daniele Rugani, de 24 anos, testou positivo para coronavírus. O clube diz que o jogador, no momento, não apresenta sintomas. E o coronavírus afeta também o futebol sul-americano. As 2 primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 estão adiadas por conta da pandemia. A Conmebol tomou a decisão ontem. A seleção brasileira iria estrear na competição no dia 27 de março diante da Bolívia, na Arena Pernambuco. A segunda partida, diante do Peru em Lima, também está adiada. Os convocados iriam se apresentar no próximo dia 23. Pois é, Glauco, o medo da Conmebol aí era que os jogadores que estão na Europa viessem ao Brasil jogar e pudessem contaminar os outros jogadores. Essa medida não foi só da Conmebol, foi de toda a FIFA, ou seja, no mundo inteiro não vai ter a primeira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. Na NBA a gente viu esse caso aí, que já está com um jogador infectado, então a liga suspensa. Agora a grande dúvida é como é que vai ficar a Copa Libertadores, né, que é uma Copa, um torneio interno aqui da América do Sul, como é que vai ficar nesses próximos meses. E seguimos aí com notícias do coronavírus, né? A gente viu que já se espalhou por todo mundo, pandemia, mundo do esporte. Cabe a nós agora aqui, fechando o jornal, ficarmos atentos aos cuidados básicos, né, Glauco? Não tem dúvida. E realmente está tudo agora, acredito que tudo em compasso de espera. Exatamente. Todo mundo precisa ver como a coisa vai se processar e tal. O importante é que não haja pânico, como o Douglas falou, que as prevenções sejam feitas corretamente e sempre, né? E vamos acompanhar isso daí, claro, torcer muito, porque se trata de uma pandemia. Isso é uma coisa mundial em que o cuidado, num momento, é tudo que nós podemos fazer, né? Só uma última lembrança, muito interessante hoje, a entrevista sobre o PROCON, com alguns dados que nós cremos aqui que bem relevante a todo mundo, né, Douglas? Sim, o PROCON é um órgão aliado ao consumidor, né? Muitas vezes a gente não sabe, não conhece e acaba saindo lesado aí por órgãos que estão nos roubando literalmente. Então é muito importante a gente sempre estar atento, estar procurando o PROCON para exercer os nossos direitos, né, Glauco? Não tem a menor dúvida. E claro, nós aqui do Abre Aspas, como um veículo de informação a você, também temos o compromisso com você que nos segue e com todos os consumidores, claro, de sempre de trazer a informação precisa, o conteúdo de verdade. E o direito do consumidor, claro, está na nossa pauta sempre. Muito obrigado por você. Douglas, muito obrigado. Opa, tem mais uma última notícia? Hoje um último convite, Glauco, daqui a pouco às 11 horas, falta meia horinha aí, estarei com Thaís Leite, do Jornal Vale, entrevistando o secretário Paulo Guimarães. Então, vocês que estão saindo agora aqui do Abre Aspas, tomam um cafezinho e já voltam aí para a nossa transmissão. Perfeito. O Paulo Guimarães é o secretário de Mobilidade Urbana aqui de São José dos Campos. Muito importante, vai ser muito boa, são 10 horas e 29 minutos, dá exatamente o tempo do que ele falou. É um queijinho branco, um pãozinho de queijo, se for melhor, um cafezinho e já voltar para as 11 horas aqui para entrevista também. Douglas, muito obrigado pela participação. Até amanhã, Glauco. Até amanhã a você e a você que nos acompanhou em mais essa edição do Abre Aspas. Uma ótima quinta-feira a você e até amanhã com mais um Abre Aspas.